Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental? Como vai? Um programa do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Eu sou o professor Fábio Lopes. É um projeto de extensão em parceria com a Rádio Universitária UEM-FM 106,9. Aqueles que nos ouvem têm 2 canais de comunicação, que pode ser o e-mail e a saúde mental, como vai, @uem.br e o WhatsApp 44 997227115, onde os ouvintes podem mandar dúvidas, perguntas, sugestões de temas, questionamentos ou outras coisas. Para o dia de hoje, para a entrevista de hoje, eu tenho a satisfação e a grata honra de contar com a presença da Flávia Andrade Almeida, que é psicóloga hospitalar, especialista em psicologia, saúde e prevenção do suicídio. É mestre em filosofia pela PUC de São Paulo e doutorando em psicologia clínica pela USP. É docente e supervisora clínica do curso de psicologia da Unip e tem como, entre algumas especialidades, talvez uma delas e a mais recente, ou a mais atual, as discussões sobre o lugar da morte, o lugar do suicídio e as discussões desses 2 grandes temas que são muitas vezes considerados, entre aspas, aí, até tabus, e a relação disso com a saúde mental. Flávia, seja muito bem-vinda, muito obrigado, seja bem-vinda ao UEM, ao Departamento de Psicologia e ao UEM-FM. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que não sei se dá para ser breve, mas eu vou tentar fazer resumidamente uma pergunta assim. Dê uma olhada no teu material, no material do seu livro que você está lançando. Peço, por favor, também que você nos apresente o livro, fale um pouquinho dele. Mas uma coisa que me chamou a atenção inicialmente é que há sempre, obviamente, o discurso de valorização da vida, né? E muitas vezes isso levou ao imperativo de sempre valorizar a vida e, portanto, o direito das pessoas de autodeterminação sobre a própria vida poderia estar subtraído nesse imperativo de proteger a vida. Eu sei que parece óbvio proteger a vida, mas esse raciocínio tenta nos desenvolver, por favor, né? Aquilo que você vem discutindo incluiria também, em alguma medida, a decisão dos sujeitos, né, sobre as suas vidas e, portanto, sobre as suas mortes. Esse raciocínio é bastante complexo e seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite. Muito obrigada pelo convite. Fábio, você já começou com uma pergunta que é talvez a mais complicada de todas, porque ela envolve muitas coisas, né? Envolve questões bioéticas, envolve questões políticas, envolve todo um pensamento histórico sobre o tema da vida e da morte em termos políticos. E isso é o centro, né? É a questão central desse livro que eu estou lançando agora, que é Suicídio e Medicalização da Vida, né? Reflexões a partir de Michel Foucault. Já dá para conseguir na pré-venda, acabou de ser lançado. E é, na verdade, o fruto de uma pesquisa que eu fiz na filosofia, né, no mestrado, a respeito do Estatuto Político de Vida, Morte e Suicídio. Então, a questão que você colocou a respeito do imperativo de viver, né, o imperativo de manter-se vivo, tem tudo a ver com a questão que é uma questão política e social da medicalização da vida. O Foucault trabalha isso de uma maneira bastante contundente, né, em vários momentos dos escritos dele. Eu acredito que o Foucault seja um dos principais pensadores que falam sobre isso. Isso tem tudo a ver com a questão da medicalização, com a questão dos modos de governo da vida, principalmente a partir do século XVIII e XIX, né? Então, com o desenvolvimento de biopolítica,
com o desenvolvimento de regulamentações sobre os modos de vida, né? É tudo isso que o Foucault coloca. E aí, como você falou, para nós parece óbvio essa necessidade de nos mantermos vivos. A gente tem, enfim, até mesmo no âmbito jurídico, né, no direito, a gente tem os direitos humanos, né? O direito à vida é um direito fundamental. Mas o que o Foucault coloca é que, com a biopolítica e com a medicalização da vida, viver é mais do que um direito, é uma obrigação. Viver, se manter saudável, se manter ativo, e aí, nesse sentido, a morte se torna, né, ela não foi sempre, ela se tornou um tabu, porque ela se torna aquilo que se quer esconder, né, a partir de um determinado momento histórico. Mas, de fato, é uma questão, Fábio, que precisa a gente precisaria de muito mais tempo para falar, né, mas que é realmente a chave do tema. Flávia, eu de fato tenho 1 milhão de coisas que eu queria falar, e uma delas que eu nem mencionei naquela prévia que a gente conversou aqui, é desse lugar da morte na pandemia, porque ao mesmo tempo que ele se tornou tabu, entre aspas, a sociedade brasileira convive com ela de um jeito surpreendente e até meio frio, né? Mas vamos lá, vamos começar primeiro. Como a gente pensa em políticas de saúde mental, vem normalmente as campanhas de prevenção ao suicídio. Eu queria que você falasse como é que você enxerga um pouco isso, né? A relação dessas campanhas de prevenção com esse limite de interferência nas autodeterminações e na biopolítica. Então, como é que trabalharemos? Ou isso não é objeto de política pública, não deveria ser, é do âmbito social, é do âmbito, né, privado? Fale um pouquinho sobre campanhas, né, de prevenção. Prevenção, por favor. Em setembro se fala mais e mais e mais disso, e as campanhas de prevenção, elas se fortaleceram sobretudo a partir de 2015. A gente tem o Dia Mundial aí de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10 de setembro, então tem sido cada vez mais abordado esse assunto, né? O suicídio é considerado uma questão de saúde pública no mundo inteiro, e isso significa que sim, são necessárias políticas públicas de prevenção. O que acontece, que é uma das questões que eu também trabalho na minha pesquisa há bastante tempo, que está lá no meu livro. O que acontece é que parece que estamos naturalizando a ideia de que o suicídio é sempre relacionado à saúde mental. E eu costumo dizer que o suicídio não é um tema exclusivo da saúde mental, o suicídio é um tema da vida, das formas de vida, e é por isso que a gente precisa sim pensar em políticas públicas. Por quê? Porque a gente precisa pensar em sofrimento psíquico, em dimensão sociopolítica de sofrimento psíquico, a gente precisa pensar em condições de vida que se quer abandonar muitas vezes, condições precárias de vida, né? As pessoas sem trabalho, as pessoas, enfim, sem lugar para morar, todas essas coisas, sem dúvida, provocam sofrimentos absurdos. Então, a gente sim precisa pensar em políticas públicas, e as campanhas de prevenção, que é a sua pergunta, elas falam praticamente com exclusividade a respeito das ações em saúde mental. A gente tem vários documentos do Ministério da Saúde que falam sobre prevenção do suicídio, e tem um documento específico, que se não me engano é de 2016, que são diretrizes de prevenção, e lá se fala muito em políticas públicas de equidade de direitos, em combate a racismo, homofobia e essa coisa toda. Mas quando a gente vai para a prática, o que a gente percebe é que se fala muito em ações preventivas de saúde mental, né? O suicídio, volto a dizer, não é um tema exclusivo da saúde mental. A gente precisa pensar em campanhas de prevenção, em ações com psicólogos e profissionais de saúde mental, mas não apenas isso não vai ser suficiente, né? Essa é uma tecla que eu bato já há bastante tempo. E tem muitas campanhas que dizem assim, falar é a melhor solução. Mas falar para que tipo de escuta, né? Como serão essas escutas? E essa questão da escuta,
desse tipo de demanda, da escuta desse tipo de sofrimento, é um dos temas que eu estou pesquisando atualmente no doutorado, né? Muito legal, Flávia. Eu acho que eu já vou fazer um convite para uma segunda entrevista, né? Porque eu já vou querer saber da pesquisa atual e tudo mais. Mas vamos lá. Eu vi também alguma coisa sobre a possibilidade de se discutir perfis, né, de suicidas, e aí quando você fala que isso não está distrito à saúde mental, tipo, há pessoas em sofrimento psíquico necessariamente, né, em condições de sofrimento psíquico, transtornos, não são exatamente essas as pessoas que praticam suicídio, né? Muitas vezes são marcadores muito sociais, que têm a ver aí com discriminações várias e condições de cidadania aviltadas, né? Então, não se trata nesse sentido, eu acho, né, do terreno, das condições de saúde da pessoa que se suicida. Eu acho que é isso, entendi, é por aí, né? É por aí, sim. Quando a gente fala em suicídio, a gente precisa ter em mente que atualmente se entende que é um fenômeno complexo e de múltiplas causas, ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe a possibilidade de definir uma causa única, é uma interação de fatores sempre, e a gente não vai descobrir nunca o porquê alguém decidiu, né, ou pensa em deixar a própria vida. Essa é uma coisa. Então, a gente fala em fatores de risco, e o que é fatores de risco? São diversos fatores que podem ser psicológicos ou sociais, culturais e etc., que podem aumentar o risco, né, de a pessoa querer morrer. Então, é importante, sim, a gente sinalizar que não dá para naturalizar a ideia de que todo mundo que pensa em morte necessariamente tem algum transtorno mental, né? Claro que a gente precisa investigar isso, mas não necessariamente significa que seja isso. Se fosse assim, a gente não teria um dado absolutamente atual e relevante, que é o suicídio tem crescido nas duas pontas, ou seja, em jovens e em idosos, entre os jovens negros e LGBTs. Então, não dá para dizer que não existe aí, por exemplo, interferência de racismo, homofobia, pobreza e todas essas coisas que atravessam essa população, né, de jovens do sexo masculino. E existe também a relação entre trabalho e suicídio, que é muito interessante também, que essa até eu poderia construir algumas conclusões aqui, porque é objeto que a gente estuda também no nosso departamento bastante, relação mental e trabalho. Bacana. Mas, Flávia, vamos lá, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente do manejo clínico, né? Até que eu acho que tem muitos alunos que nos acompanham também, como projeto de extensão, muitos formandos que estão no campo daí da formação da saúde, da perspectiva clínica para a psicologia. Queria que você falasse um pouquinho do manejo clínico, se há, ou é claro que não há receitas, mas se há algumas diretrizes que possam servir de sugestões, né, para aqueles que nos ouvem, por favor. Eu acredito que, de uma forma geral, no curso de psicologia, a gente aborda muito pouco esse tema. E talvez isso esteja mudando, mas realmente, devido à própria complexidade do assunto, é necessário preparo, né? É necessário estudo, é necessário, enfim, é necessário entender, e eu gosto sempre de mostrar o tema dentro de um contexto amplo, né? Dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto político, filosófico e etc., para depois falar em manejo, né? Até para entender o que significa, né? Pensar em abandonar a vida no nosso contexto, né? De onde essas pessoas estão falando, né? O que elas nos estão comunicando com essa fala de desejo morrer, né? O que está acontecendo? Que tipo de dor psíquica é essa, né? E como isso afeta as outras pessoas? Eu ministro cursos já faz bastante tempo, sobre justamente avaliação e manejo de riscos de suicídio, e é isso que eu falo sempre, não existe receita, a gente precisa prestar atenção em algumas questões, por exemplo, fatores de risco, né, e aí na literatura tem vários fatores de risco descritos, a gente precisa prestar atenção no suporte social que essa pessoa tem ou não tem,
né? A gente precisa sim pensar em diagnóstico diferencial, ou seja, precisa ter certeza se essa pessoa tem ou não tem algum transtorno mental, mas não é só isso, né? Então a gente realmente precisa de preparo para preparar mais a nossa escuta em relação a esse tema, para entender o que fazer, né? Como comunicar a família, em que momentos eu considero alguma medida mais drástica, como, por exemplo, uma internação psiquiátrica, né? Se eu tenho um risco muito alto, se eu tenho, enfim, a gente tem na literatura critérios, né, para definir se a gente fala em risco baixo, moderado e risco alto, e o que fazer em cada uma dessas, digamos assim, dessas dinâmicas de risco, né? Então, respondendo muito ligeiramente a sua pergunta, é preciso estudo, é preciso preparo, é preciso buscar se informar e, de repente, supervisões, né, com pessoas que têm mais experiência nessa área e assim por diante. Sim, sim. No senso comum a gente ouve muito as expressões do tipo assim, quem quer se matar não avisa, né, não dá avisos, não vai lá e se mata, né, quando muitas vezes isso não existe nenhum sentido em torná-lo uma regra, né, muitas vezes as pessoas não só têm tentativas que não conseguem, mas como também vão sinalizando os seus pedidos de comunicação e ajuda, né. Eu queria que você falasse um pouquinho disso do suicídio como um discurso, né? O suicídio como uma fala, o que ele, né, muitas vezes simboliza, por favor. Esse é um mito, né? De que é um mito senso comum perigoso, inclusive, de que a pessoa que quer, ela não fala, ela vai e faz. Na verdade, a pessoa comunica de diversas maneiras. Ou pelo menos pode comunicar, pode dar vários sinais, né? Dizer que não aguenta mais, né? Começar a se desfazer das próprias coisas. São vários tipos de sinais que a pessoa pode dizer, e um deles, talvez o mais contundente, seja a pessoa dizer abertamente: eu estou querendo morrer, eu não aguento mais, eu quero me matar. Né? A gente nunca pode ignorar esse tipo de fala, não pode achar o famoso, a pessoa está querendo chamar a atenção, né? Porque pode ser que a pessoa realmente não pense em efetivamente tirar a própria vida, mas essa pessoa está querendo chamar a atenção para algo muito importante, que é o próprio sofrimento. Ela está querendo se ouvir, ela está muito possivelmente demandando, né, um espaço de escuta, um espaço de reconhecimento, né, um espaço de acolhimento. Bom, Flávia, além do suicídio propriamente, a morte em âmbitos mais gerais também é o objeto, né, de estudo. Né? A morte como um tema até filosófico. Sim, sim. Portanto, evidentemente que não há como fugir da presença da morte nesse momento, né? O Brasil está de cima a baixo enterrando seus mortos de várias maneiras físicas e simbólicas, e uma tragédia sem precedentes. Então são várias mortes além das reais, né? E eu falei com você um pouquinho sobre isso, assim, embora seja um tabu a morte, mas o Brasil lidou de um jeito com a pandemia, com a presença dela e com a indiferença em relação à presença dela, me parece. Muitos entrevistados que passaram aqui afirmaram isso até agora, né? Que a gente teve uma postura coletiva diante da morte do outro, e a morte coletiva, inclusive, também, né? De forma indiferente em relação à morte. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Da relação saúde, morte, Brasil contemporâneo, como é que dá para ver isso aí? Eu gosto muito do Foucault, né? Eu pesquiso Foucault, é um dos pensadores que eu mais pesquiso. E o Foucault fala da biopolítica, a gente entende aí essa questão da medicalização e do imperativo de se manter vivo, né, que é o imperativo biopolítico. Eu tenho o seguinte posicionamento e o seguinte argumento: a biopolítica ainda está vigente enquanto um imperativo moral, ou seja, enquanto um dever moral. E ela está vigente. O fato de ela estar vigente não significa que ela seja, como diz o Foucault, a única ferramenta de poder vigente, né? A gente entende, de acordo com ele, que existem outras tecnologias de poder, outras tecnologias de governo da população, outras tecnologias de governo da nossa vida.
Então, a gente tem, sim, políticas de investimento na vida, o que não significa que, nesse contexto, todas as vidas sejam politicamente relevantes. Essa é uma questão aí que também a Judith Butler trabalha, né, uma outra filósofa, que agora, mais recentemente, o Mbembe também trabalha, articulando com a questão da necropolítica, né, que sobretudo, atravessa as populações em guerra, as zonas de conflito, a população negra, né? Então, a gente tem, por um lado, eu não posso querer morrer, eu não posso aceitar aborto, eutanásia, suicídio assistido, etc, etc, etc. Por outro lado, a vida da população não tem o mesmo peso político, né? Algumas vidas são vidas precárias. E a gente percebe, desde o começo da pandemia, que boa parte da população é entendida como vida precária, como excedente, diz o Mbembe. O que é o excedente? É aquilo que sobra, é aquilo que é morrível, né? Então, a gente banaliza algumas vidas, tanto é que a gente sabe que todos os dias morrem, né, muitas pessoas nas regiões mais pobres, principalmente população negra, e se isso acontecesse, por exemplo, num bairro nobre, né, essas mortes teriam rosto, essas mortes teriam lutos, né, essas mortes não seriam números. Então, a gente tem essa complexidade de interação, posso chamar assim, de diversas ferramentas políticas, né? Dá para dizer que é uma espécie de naturalização, mas não da maneira como se poderia defender que a sociedade pudesse lidar de forma mais natural, entre aspas, com a morte, no sentido de acolher a questão como, né, uma questão Isso. E real, mas não com a indiferença pela morte do outro, como se parece que se verificou, né? E não só pela indiferença, mas pela gestão da morte mesmo. Está havendo, né, uma gestão, uma necropolítica realmente, né? Isso, um governo necropolítico da morte. Voltado a isso, né? Uma indiferença, não só uma indiferença, uma máquina de moer mesmo. Flávia, para a gente tentar falar um pouquinho de pós-venção também, eu queria que tentasse, para finalizar o nosso bate-papo aqui, algumas também no nível de orientações para aqueles profissionais e estudantes que nos ouvem, no sentido da pós-venção, né, em oposição aí à prevenção. O que daria para falar um pouquinho sobre isso? Pós-venção, a gente está falando de luto, né, de pessoas que perderam alguém próximo por conta do suicídio. O luto já é dolorido. O luto por suicídio costuma ser muito mais dolorido, porque o suicídio ele tem muitos estigmas morais. Então, as pessoas que sobrevivem, né, os sobreviventes, aqueles que estão enlutados, geralmente sentem muita culpa, autorresponsabilização, essa coisa toda, e a gente precisa entender que talvez o que salta mais aos olhos, quando a gente trata de um enlutado de suicídio, é a questão de desmistificar a culpa, desmistificar a vergonha, né? Porque não existe, novamente dizendo, não existe causa única para um suicídio. Então, a gente precisa desmistificar isso e, de uma certa maneira, autorizar o luto dessas pessoas. Elas precisam sofrer o luto, porque, às vezes, a vergonha e a culpa interdita o luto. Né? A pessoa não se permite chorar e viver a perda de tanta culpa que sente, né? Então, existem atualmente vários grupos do próprio CVV e de outras instituições que tratam dos enlutados por suicídio, eles chamam de sobreviventes, né? Com um trabalho de grupos, e isso é bem interessante, porque um escuta a história do outro e causa uma identificação, né, que tem um efeito interessante. Muito legal, Flávia. Infelizmente a gente se aproxima aí do fim, né, do nosso limite. Eu estou conversando com Flávia Andrade Almeida, que é psicóloga hospitalar, especialista em psicologia da saúde e prevenção do suicídio, é mestre em filosofia pela PUC de São Paulo e doutorando em psicologia clínica pela USP. É docente e supervisora clínica no curso de psicologia
da Unip. Bom, a todos aqueles que nos acompanham e acompanharam, nossos canais de comunicação são o e-mail e a saúde mental como vai, @uem.br, e o WhatsApp 449-9722-7115. Flávia, muitíssimo obrigado, eu sou eternamente... Obrigada, eu. Já ficaria aí um pré-convite, um segundo bate-papo, que tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Então, a todos e todas que nos acompanharam, até o próximo programa, muito obrigado, até mais. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental? Como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.